Amém, amados irmãos. Vamos estar hoje meditando na palavra de Deus no livro de João. Também quero convidar você a abrir juntamente comigo a palavra lá no capítulo 13 do Evangelho de João. Glória a Deus. E a mensagem de hoje é a grandeza de servir, uma lição de humildade. Amém? Aleluia. João capítulo 13, a partir do versículo 1. Olha o que diz aqui a palavra de Deus. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E acabado a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus e ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou os vestidos e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois deitou água em uma bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugar-os com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu não lavas os meus pés. E Jesus respondeu e disse-lhe: O que eu faço não sabes tu agora, mas tu saberás depois. E disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés. E respondeu Jesus: Se eu não lavar, não tens parte comigo. E disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. E disse-lhe Jesus: Aquele que está lavado não necessita lavar senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos, porque bem sabia ele quem o havia de o trair. Por isso disse: nem todos estáis limpos. Depois que lhes lavou os pés e tomou seus vestidos e assentou-se outra vez à mesa, disse-lhes: entendeis o que vos tenho feito? Até aqui. Senhor, meu Deus, fala conosco através da tua palavra, que nós possamos sair daqui hoje fortalecidos, Senhor, restaurados, transformados pelo teu poder, em nome de Jesus. Amém. Podemos assentar, amados irmãos. E palavra gloriosa. E a palavra de Deus, amados irmãos, ela nos confronta. Amém? A palavra de Deus, ela mostra para nós a grandeza de servir. Olha que coisa linda. Jesus, mesmo sendo o Senhor, Kyrios, Senhor, mesmo sendo mestre dos mestres, Senhor dos senhores, ele se despe das suas vestes. E nessa palavra nos dá uma lição poderosíssima, que o amor de Jesus não é um amor seletivo. O amor de Jesus, irmãos, é um amor que ultrapassa o entendimento humano. O homem não entende o amor de Deus, e o amor de Cristo nos constrange. E é justamente isso que Jesus faz aqui, porque o Senhor, ele sabia que era chegada a hora. Mas a palavra de Deus fala claramente que, mesmo estando ali Judas, Jesus sabia que Judas iria trair. Mas Jesus, irmãos, ele não faz discriminação, Jesus, ele não faz acepção, e Jesus lava os pés de todos os discípulos. Olha que coisa maravilhosa, que traz para nós uma lição de humildade, uma lição clara de que o amor de Deus, irmãos, ele é incondicional. E a palavra de Deus fala aqui: esse amor é sem limites. Esse amor, ele ultrapassa as barreiras, porque Deus, ele diz na sua palavra que ele amou o mundo inteiro, de tal maneira
que Ele enviou seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus está a todo momento nos convidando. Jesus está a todo momento falando ao nosso coração. E até com Laodiceia, Jesus ele diz claramente: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, eu cearei com ele e ele comigo. Jesus, irmãos, quer ter comunhão conosco. Jesus ele quer ter uma intimidade conosco. Aqui representa a glória do Senhor, que Ele deixou a sua glória. A palavra de Deus diz claramente que Ele deixou a sua glória para habitar entre nós. Olha que coisa maravilhosa. E Ele se fez homem. E a palavra de Deus fala claramente aqui que, acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse. Por isso que nós não devemos dar lugar ao diabo. Amém, meu irmão? A Bíblia fala: não deis lugar ao diabo. Judas, a palavra de Deus já fala claramente, já predisse que Judas iria trair. Mas Deus até o final deu oportunidade a Judas. Ou seja, se Judas traiu Jesus, se Judas caiu, foi por sua própria conta. Não foi porque Deus determinou, como muitos ensinam, né? Determinismo. Não, Judas tinha que entrar de qualquer jeito, ele não tinha opção. Não, ele tinha opção sim. Jesus estava dando ali o exemplo de amor. Jesus estava curvando-se, meu irmão. Olha que coisa maravilhosa. O Filho de Deus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Mestre dos Mestres, Ele dobrou-se ali, tirou a sua túnica e começou a lavar os pés de todos os discípulos. Ele não falou: Judas, não vou lavar o seu não, porque você já está perdido, não tem mais jeito, não quero você perto. Não, Jesus lavou os pés de Judas. Jesus deu oportunidade para ele. E nesta manhã, meu irmão, o Senhor, Ele está aqui para nos lavar, amém? Ele está aqui para nos purificar dos nossos pecados. Ele está aqui para ter comunhão conosco. Ele está aqui, meu irmão, para nos abençoar. E o que nós precisamos fazer então, pastor? Nós precisamos apenas recebê-lo, amém, meu irmão? Com amor, amém? Recebê-lo com gratidão, recebê-lo com adoração, amém? Nós já adoramos a Deus nessa manhã, aleluia. Nós estamos aqui em adoração, em serviço ao Senhor, porque aqui nós temos uma missão maravilhosa que Jesus nos dá o exemplo de que aquele que quiser ser o maior deve ser o menor. Jesus ele traz um novo modelo de liderança, um modelo de servir, amém? Um modelo de serviço, de que aquele que quiser ser o maior deve ser o menor. É aquele que vai servir. Você está disposto a servir, meu irmão? Você está disposto a servir a Cristo? A servir a igreja? A servir os seus irmãos? Porque isso é corpo. Corpo é serviço. Corpo é um ajudar o outro. Corpo é um se importar com o outro. Corpo é um estender a mão para o outro. Corpo é um estar disposto a estar ao lado do outro. E é isso que o Senhor quer na sua igreja. Deus quer que você, meu irmão, minha irmã, esteja disposto a servir e a servir ao corpo. Amém? E como eu tenho servido? Pergunta para o seu irmão: como você tem servido? Fala para ele: como você tem servido, irmão? Como você tem servido? Será que eu tenho servido a Deus? Ou será que eu tenho servido a mim mesmo? Eu vou fazer a minha própria vontade. Porque foi o que Judas fez. Quando nós servimos a nós mesmos, as nossas próprias vontades, nós estamos traindo Jesus. Quando eu me rendo aos meus pecados, às minhas inclinações pessoais, eu estou traindo Jesus. Eu estou deixando de servi-lo para servir a vontade da carne. Eu estou deixando de servi-lo para servir o diabo, que foi o que aconteceu com Judas.
Da mesma forma que, para que eu tenha o Espírito Santo, para que o Espírito Santo guie minha vida, para que o Espírito Santo faça a vontade da minha vida, eu tenho que dar lugar a Ele, eu tenho que abrir o coração para Ele, eu tenho que me entregar a Ele. É mais dar do que receber. Não está entendendo o que o Espírito Santo está falando hoje? Quando você quer ser cheio do Espírito Santo, às vezes você fala: Espírito Santo me enche, me enche. O Espírito Santo dá mais dos seus dons, dá mais dos seus frutos. O Espírito Santo está falando para você: eu quero te encher, eu quero te dar mais dos meus frutos. Mas você tem que dar mais de si para mim. Deus quer que você se entregue mais. Deus quer que você sirva mais. Amém? Deus quer que você faça o seu melhor para Ele. Porque o Espírito Santo vai me usar quanto mais eu servi-lo, quanto mais eu me entregar a Ele, quanto mais eu abrir o meu coração para Ele, mais Ele vai me usar. Quanto mais eu descer na presença de Deus, mais Ele vai me exaltar. Porque a Bíblia fala claramente que aquele que se humilha será exaltado. Amém? Diga comigo: aquele que se humilha será exaltado, mas aquele que se exalta será humilhado. Então, quanto mais nós descemos na presença do Senhor para servi-lo, para servir a igreja, para servir aos irmãos, mais o Senhor vai nos abençoar, mais o Senhor vai dar dele para nós. Amém? Mais o Senhor vai nos dar do seu reino. Oh, aleluia! Mas o Senhor vai trazer revelação do seu reino para a minha vida. Mas o Senhor vai trazer os dons do Espírito para a minha vida. Mas o Senhor vai dar da sua graça sobre a minha vida. Amém? Porque a Bíblia fala claramente: a tua graça me basta. Eu preciso da graça. Diga comigo: eu preciso da graça. A graça de Deus, irmãos, é tudo para nós. E aqui o Senhor, quando faz isso, quando Ele lava os pés dos discípulos, mesmo tendo ali Judas naquele lugar, mesmo tendo ali um traidor naquele lugar, alguém que Jesus sabia: esse vai me trair, Jesus está nos dando o exemplo do serviço, do amor incondicional, que nós não devemos olhar a quem nós estamos fazendo bem. Nós não temos que olhar para quem nós estamos orando. A nossa oração não pode ser seletiva. O nosso amor não pode ser seletivo. Mas o nosso amor também, quando for inspirado pelo Espírito Santo, ele tem que ser um amor incondicional, um amor seletivo. É aquele que estende a mão para o próximo, é aquele que ama o próximo. Eu lembro de uma história muito interessante de um pastor. E quando ele foi fazer uma visita no hospital, ele ia lá constantemente, e ele viu um senhor, que todos os dias pela manhã, aquele senhor, ele não era do hospital, não era enfermeiro, ele já era um enfermeiro aposentado inclusive, e esse senhor todos os dias estava lá, lavando o hospital, às vezes ele ajudava a dar banho nos pacientes, ele servia, ele fazia aquilo, e um dia ele ficou curioso, chegou nele e falou: mas o senhor já é aposentado, por que o senhor faz isso? O senhor vem aqui todos os dias, está servindo aqui nesse hospital. Sabe o que ele disse? Ele disse: porque eu me lembro de que Jesus lavou os pés dos seus discípulos, e ele estava ali cumprindo essa missão, e eu estou aqui também servindo ao meu próximo. Eu quero servir, eu quero lavar. Esse é o meu chamado, esse é o meu ministério, aleluia, porque ele tinha o seu coração de que o amor de Deus, irmãos, ele ultrapassa as barreiras, ele é incondicional, é aquele amor que não olha para a aparência, é aquele amor que não olha para as circunstâncias, para as condições, ele está disposto a servir de forma incondicional, de forma constante. E Deus, irmãos, nessa manhã, Ele está dizendo para nós: eu deixei a minha glória. Olha Jesus falando aqui: eu desci até aqui para servi-los. Amém?
Ele nos deu exemplo. E o que nós temos dado em troca? O que eu tenho dado em troca? Ah, pastor, mas eu venho nos domingos para a igreja. Talvez você me diga isso. Ah, pastor, mas eu oro todo dia. Será que isso tem sido suficiente no serviço a Deus? Será que nós temos feito o nosso melhor, igreja? É uma pergunta que eu faço para mim mesmo. Não estou perguntando para os irmãos, não. É cada um tem que perguntar. A Bíblia fala: examine-se o homem a si mesmo. Eu não examino ninguém. Está entendendo o que o Espírito Santo está falando hoje? Você e eu não temos o direito de examinar o irmão, não. Você não pode ficar avaliando o seu irmão, julgando ele. Amém? Mas você tem que julgar a si mesmo. A Bíblia fala claramente: examine-se o homem, pois a si mesmo. Eu tenho que me examinar e dizer: Senhor, o que eu tenho feito? Eu tenho servido ao Senhor de fato? Eu tenho colocado a minha vida no teu altar? Porque a Bíblia fala aqui, olha, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus e ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou os vestidos e foi pegar a toalha, cingiu-se, deitou água no bacio e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. E quando ele aproximou-se de Pedro, Pedro ainda estava revestido de um orgulho. Qual é a mentalidade de Pedro? O Senhor é mestre, o Senhor é rei, o Senhor é o Messias, o Senhor não vai lavar os meus pés, de jeito nenhum, porque na mentalidade de Pedro, na mentalidade judaica, jamais um judeu lavava o pé de ninguém, jamais ia lavar os pés de ninguém. E aquilo é um serviço para os escravos, aquilo é um serviço para os gentios escravos. Então ele não admitiu: os meus pés o Senhor não vai lavar. Aí Jesus olhou para Pedro e disse: se eu não te lavar os pés, você não tem parte comigo. Porque Jesus estava ensinando para os seus discípulos uma nova mentalidade, um novo entendimento de que aquele que quiser ser o maior deverá ser o menor. Jesus estava ali, meu irmão, cumprindo o papel de mestre. Estava ensinando a eles a maior lição que nós podemos ter, uma das maiores lições que você e eu podemos ter, que é a lição da humildade. A humildade. Jesus sabia que em breve tempo a humilhação dele, que ele estava sofrendo, que a humilhação de Cristo, irmãos, era uma humilhação voluntária. O sacrifício de Cristo não é como muitos pensam, que Cristo foi um mártir, que pegaram Jesus à força e o levaram para a cruz contra a sua própria vontade. Não, pelo contrário, o amor de Cristo é um amor sacrificial. O seu sacrifício foi um sacrifício voluntário. Ele disse claramente que ninguém estava tomando ele estava se entregando por nós. Amém, meu irmão? Ele se entregou por nós voluntariamente. Sabe o que Deus está falando para nós nessa manhã? O teu serviço, meu irmão, não pode ser um serviço obrigatório. Amém? O teu servir a Deus não pode ser servir a Deus obrigatório, como muitas pessoas pensam: eu vou servir a Deus por medo, por temor. Não, o seu serviço ao Senhor, o seu serviço ao próximo, o seu serviço à igreja de Cristo tem que ser um serviço por amor, tem que ser um serviço voluntário, tem que ser um serviço movido pela ação de Deus na tua vida. Deus não quer nada de nós forçado. Deus não quer sua oferta forçada, como muitos estão fazendo por aí, saqueando as pessoas. Você tem que dar, senão você vai para o inferno. Você tem que fazer, senão não tem nada disso. O meu serviço, a minha oferta, a minha vida no altar tem que ser uma vida voluntária.
está falando aqui nessa manhã. Você quer me servir, meu servo? Você quer me servir, minha serva? Me sirva por amor, amém? Me sirva voluntariamente. Não é por força, nem por violência, Zacarias disse, mas é pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Quem está sentindo o Espírito Santo falando com você nesta manhã? Eu estou te chamando para me servir, eu estou te chamando para a minha obra, mas o seu serviço, a sua oferta, a sua vida voltar tem que ser voluntária, tem que ser por amor. Alabashure cantarabalaia. Deus não quer nada forçado, meu irmão. Deus não quer que você sirva a Ele forçado. Deus não vai te pegar e te fazer servindo forçado, não. Ele vai te dar o seu Espírito. E Ele vai trabalhar na minha sua vida. Para você e eu entendermos. Nada dessa vida mais importa. Nada nessa vida é maior do que você estar servindo ao Senhor voluntariamente. Você pode dizer isso aqui, Senhor? Você pode dizer isso aqui, Senhor? Isaías teve uma grande visão. E ele viu o trono de Deus. E o Senhor estava sentado sobre ele. As vestes do Senhor enchiam o templo. A glória do Senhor enchia o templo. E ele viu os serafins que diziam: Santo, 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 Santo. Oh, glória a Deus. Eu fico imaginando aquela visão gloriosa de Isaías. Aquele homem que tinha linhagem real, aquele homem que era um dos principais de Israel, estava ali naquele tempo vendo a glória do Senhor. Aleluia. E ele falou: ai, Senhor. Aí ele sentiu o pecado dele. Eu sou pecador, eu vou obedecer, porque eu sou homem de lábios impuros e habito no meio do povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Senhor. Aleluia. Oh, e o Senhor mandou o anjo pegar a tenaz, purificou os lábios de Isaías. Olha o que o Senhor está fazendo hoje na nossa vida, irmão. Não tem coisa melhor do que estar na presença de Deus. Não tem coisa melhor do que estar diante do altar do Senhor, porque ali Ele nos purifica, ali Ele nos santifica, aí Ele faz novas coisas, aí Ele faz de mim um novo homem para servi-lo. Que é o que Jesus estava fazendo. Ele estava purificando os pés dos discípulos. Vocês vão me servir. Quão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas. Você quer que o Senhor lave os seus pés hoje? Fala: Senhor, purifica os meus pés hoje. Lava os meus pés, Senhor, porque eu quero levar essa mensagem. Eu quero levar esse evangelho que cura, esse evangelho que liberta, esse evangelho que transforma, esse evangelho que leva para o céu. Aleluia. Senhor, quer que você seja o portador das boas novas. Aí o Senhor pergunta: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Deus podia falar para Isaías: Isaías, eu te chamei agora, você vai ter que me servir. Não, o Senhor pergunta: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? A Isaías, meu irmão, movido, aleluia, pelo amor, movido pela glória de Deus, ele diz: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Aleluia. O Senhor está te chamando hoje, meu irmão. Ele está te purificando, Ele está te santificando, aleluia, para você ir para as nações, para você levar esse evangelho. Talvez alguém te decepcionou. Quantos desigrejados estão decepcionados com a igreja? Mas não foi a igreja que te decepcionou, não, meu irmão. A igreja é santa, a igreja é pura, a igreja verdadeira é irrepreensível. Mas Satanás, ele coloca o joio no meio do trigo. Aí sempre vai ter um joio lá para te decepcionar. Aí você fica olhando para o joio. Deus não quer que você olhe para o joio. Amém? Olhe para Cristo. Amém? Ele é o autor e consumador da sua fé. Já pensou se os discípulos olhassem para Judas? O exemplo de Judas? Não. Eles tinham que olhar para
Cristo, amém? Porque Ele é o modelo, Ele é o exemplo a ser seguido, amém, meu irmão? E aqui nós vemos que Jesus, quando começa, primeiro ele dá a lição de humildade. Agora, quando ele purifica os discípulos, ele está dando a lição de santidade, amém? Porque para servir a Deus tem que ser santo. Como que o pastor, quando não vou pecar, mas você vai pecar, mas sempre você vai se lavar, amém? Porque a Bíblia fala que aquele que disser que não tem pecado é mentiroso. Mas a Bíblia fala que se alguém pecar, amém? Nós temos um advogado, Jesus Cristo, o justo, e o seu sangue nos purifica de todo pecado. Ele sempre está nos limpando, Ele sempre está nos purificando. Ele deixou a sua glória, meu irmão, para fazer essa obra gloriosa. Olha que coisa linda. A obra de Cristo é perfeita, ela não é inacabada, ela é uma obra perfeita, completa. Ele deu todas as condições para você, Ele te chamou, Ele te santificou, Ele te purificou, Ele te restaurou, Ele te deu o seu Espírito, aleluia. Ele te deu ainda todas as armas espirituais, Ele te deu uma armadura espiritual, Ele colocou sobre você a sua presença, o seu selo, aleluia. Ainda te disse, se você pecar, você tem, aleluia, a oportunidade de confessar os seus pecados e deixá-los e purificar-se de todo pecado. Todas as armas do Senhor nos deu, para que nós possamos estar na presença dEle. E Pedro não estava aqui entendendo, Pedro estava resistindo, porque ele não entendeu a mensagem inicial. Pedro era impetuoso, ele era aquele que falava o que pensava. E ele disse: Senhor, não vai lavar os meus pés, porque ele não entendeu que Jesus estava dando exemplo de humildade. Ele não entendeu que Jesus estava santificando ele, purificando ele. E ali, quando ele entende que para ele estar em comunhão com o Senhor, ele tinha que se submeter à vontade do Senhor, Jesus fala: se eu não te lavar, você não tem parte comigo. Na hora, Pedro disse: Senhor, não só os pés, mas a cabeça, as mãos. Jesus falou: não, você já está santificado, purificado, não é necessário isso, vou lavar apenas os seus pés. Ou seja, Jesus está falando para você hoje, meu irmão, você já está purificado, você já está santificado, aleluia. Oh, alabaxarabanaia. Mas nós precisamos muitas vezes nos submeter à vontade dele. Sabe qual é a maior prova de amor? Sabe qual é a maior prova de santidade? Qual a maior prova de humildade? É você se submeter à vontade de Deus, é você se submeter ao amor de Deus, aleluia. Aqui o Senhor está nos ensinando claramente que muitas vezes Deus está trabalhando na nossa vida, a gente não está entendendo. E aqui Ele fala: o que eu faço não sabes tu agora, mas tu saberás depois, amém? O Senhor está falando para você hoje, meu irmão: o que eu faço agora, você não está entendendo, mas você vai entender depois, porque a minha glória vai se manifestar, aleluia, e o meu nome vai ser glorificado na tua vida. Mas para isso você precisa aprender a me obedecer, aleluia. Você pode aplaudir o Senhor Jesus? Para que a glória de Deus se manifeste na minha vida, eu preciso aprender a me submeter, a servir, a obedecer, porque assim a glória de Deus vai se manifestar. E aqui nós vemos que então Jesus disse claramente: aquele que está lavado não necessita lavar senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas nem todos, porque Jesus está falando de Judas. E o que acontece com Judas? A Bíblia fala que Judas permitiu que Satanás entrasse em seu coração. Satanás entrou no coração de Judas, e Judas foi trair o mestre. Então o que o Senhor está nos falando hoje: não permita que Satanás entre no teu coração. Amém, meu irmão?
Porque quando o homem permite que o diabo atue na vida dele, ele vai fazer exatamente aquilo que é da vontade do diabo. E a vontade do diabo ali era destruir Jesus. Ele tinha essa missão, ele queria acabar com a missão de Jesus, mas ele não tinha outra missão senão matá-lo. Mas ali Deus iria revelar a sua glória. O que Deus está falando para você hoje, o que eu estou fazendo você não está entendendo, mas eu quero te dizer, todas as coisas, diga comigo, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Aleluia! Oh, glória a Deus! Ali existia um propósito de Deus, meu irmão. Eu quero te dizer que existe um propósito de Deus na tua vida. Talvez os anjos estavam falando, mas Senhor, como? Está tudo afundando, está tudo dando errado. Eu fui traído, eu fui enganado, fui passado para trás, me abandonaram. Aí o Senhor está falando, o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza, aleluia. O meu poder vai se manifestar na sua vida, mas para isso você precisa se submeter à minha vontade, aleluia. Que a vontade do Pai, naquele momento, o próprio Senhor orou: Pai, se possível for, passa de mim este cálice. Porque às vezes a vontade de Deus dói. Até Jesus sentiu peso. A Bíblia fala que quando ele orou, lá no Getsemane, ele suou gotas de sangue. E a ciência depois descobriu que dependendo se for um nível de estresse muito elevado, fora do normal, alguém de fato pode ter essa reação na sua anatomia física. E foi justamente o que aconteceu com Jesus. Não são meras palavras, não estamos ali fazendo uma metáfora, nada disso, é o que aconteceu de fato. Jesus suou gotas de sangue, lágrimas por causa de mim e de você, aleluia, para cumprir a missão que o Pai havia lhe dado. E ele disse: ó Pai, se possível for, passa de mim esse cálice, mas todavia, amém, seja feita a tua vontade, não a minha, aleluia. A vontade de Deus, diga comigo, a vontade de Deus é boa, é perfeita, é agradável, aleluia, porque parece que no início estava ali tudo perdido. Mas Jesus, ao terceiro dia, ele ressuscitou. Amém? Aleluia. Ele venceu a morte. Amém? E os seus discípulos puderam encontrá-lo novamente. Então o que eu quero dizer hoje, meu irmão, por mais duro que seja o processo, por mais dura que seja a prova, opte, decida servir a Deus. Amém? Opta em servir a Cristo, porque com certeza você terá a recompensa no final. Deus abençoe em nome de Jesus. As palmas ao Senhor. Nós vamos